nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Hoje deixaste-vos guiar e conduzir, deixaste-vos trazer até este lugar. Bem-vindos à casa da Mãe. Ela apresenta-nos seu filho, apresenta-nos o seu filho como sempre quer, sempre quis e não quer outra coisa senão isso. Que nós vivamos do seu filho e vivamos em seu filho. Disponibilizemos os nossos corações para o acolhermos e neste tempo marcado tão fortemente pela guerra que ocorre na Ucrânia, tenhamos como intenção grande da nossa celebração a paz para esse país tão martirizado neste momento. Peçamos também a paz para os nossos corações, reconhecendo que somos pecadores e invocando a misericórdia do nosso Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, Pai Santo, que amais a inocência e a restituís aos que a perderam, dirigi para vós os corações dos vossos servos pelo fervor do Espírito Santo, para que sejam firmes na fé e eficientes nas boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Assim fala o Senhor. Maldito o homem que confia no homem e põe na carne a sua esperança, afastando o seu coração do Senhor. Será como o cardo na estepe, que nem percebe quando chega à felicidade. Habitará na aridez do deserto, terra salobre e inóspita. Bendito o homem que confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. É como a árvore plantada à beira da água, que estende as raízes para a corrente
Nada tem a temer quando vem o calor, e a sua folhagem mantém-se sempre verde. Em ano de estiagem não se inquieta e não deixa de produzir os seus frutos. O coração é o que há de mais astucioso e incorrigível. Quem o pode entender? Posso eu, que sou o Senhor, penetro os corações, sondo os mais íntimos sentimentos, para retribuir a cada um segundo o seu caminho, conforme o fruto das suas obras. Palavra do Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes se compraz na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. É como árvore plantada à beira das águas, dá fruto a seu tempo e sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Bem diferente é a sorte dos ímpios, são como palha que o vento leva. O Senhor vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus com coração nobre e generoso e produzem fruto pela perseverança. Louvor e glória
O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de linho fino e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre chamado Lázaro jazia junto do seu portão, coberto de chagas. Bem desejava ele saciar-se com os restos caídos da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim e envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que alguém que quisesse passar daqui para junto de vós, não poderia fazê-lo. O rico exclamou: Então peço-te, ó Pai, que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhes: Se não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, muito menos se hão de arrepender se alguém ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Caríssimos, qual seria o nome do homem rico desta parábola que Jesus conta? Ou de algum dos seus 5 irmãos? Não sabemos. Mas sabemos o nome do pobre. O pobre chama-se Lázaro. É importante saber o nome dos pobres. E neste tempo que estamos a viver, de uma maneira particular, quando as repercussões económicas da guerra já começam a atingir-nos, é necessário registarmos este dado, que parece apenas acidental, mas não é. É necessário sabermos o nome dos pobres. E nós só sabemos o nome daqueles de quem nos aproximamos. Nós só aprendemos o nome daqueles cujo nome queremos conhecer, cujo rosto queremos olhar, cuja voz queremos ouvir. E se há coisa que este tempo não nos consente, é que não queiramos olhar e ouvir os pobres, conhecer o seu nome, conhecer as suas necessidades. Esta parábola que Jesus conta aos fariseus, precisamente aos fariseus, esta parábola que Jesus conta remete-nos aos 2 seus peregrinos de Fátima, remete-nos para 2 aspectos essenciais da mensagem deste lugar, da mensagem que a Senhora aqui trouxe, a Senhora que vem no alinhamento, tem Moisés, tem os profetas, temos Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos, temos a mãe de Jesus Cristo que aqui nos veio sublinhar aspectos essenciais da mensagem que seu Filho nos deixou, da interpelação que seu Filho nos significa na história da humanidade.
E esses dois aspectos fundamentais da mensagem de Fátima, que este Evangelho nos convoca a tornar mais presentes, nos chama a aprofundar a consciência. Esses dois aspectos são, um primeiro, a repercussão eterna das nossas obras. O que nós fazemos no tempo tem repercussão na eternidade que encontraremos. Que eternidade queremos? Como queremos passar a eternidade? Os pastorinhos deste lugar, a ânsia deles, quando a Senhora, na primeira aparição, lhes disse ser do céu, a primeira pergunta de Lúcia foi: e eu vou para o céu, e a Jacinta vai para o céu, e o Francisco vai para o céu, e mais uma série de nomes. A vontade de ir para o céu ajuda a dar forma ao nosso agir no tempo. Porque se na eternidade repercutem as nossas obras, as nossas ações, então há que configurá-las para que no céu repercuta a nossa bondade, o nosso amor, a nossa fidelidade, o nosso serviço. E isto conduz-nos ao outro aspecto fundamental da mensagem de Fátima, que também este Evangelho coloca à nossa consideração, que é termos uma consciência muito viva do sentido do outro. A partir das aparições, tudo na vida dos pastorinhos se orientou nesse sentido. Mais importante para eles do que eles mesmos eram os outros. E mais uma vez, na perspectiva da eternidade, ofereceram-se em sacrifício pelos outros para que os outros se salvassem, para que os pecadores se convertessem, para que nenhum dos filhos de Deus se perdesse da casa de Deus, a eternidade. O sentido do outro, o fazer-se próximo do outro, o reconhecer no outro um irmão, e de uma maneira muito particular e muito singular no outro que é pobre, no outro que é pecador, no outro até, porque é disso que se trata, no outro até que é o inimigo. Comprometer-se com a salvação dos outros. Este rico em tormentos preocupava-se com a salvação de quem? Dos seus 5 irmãos. Não é disso que se trata. Não é a salvação dos nossos. É a salvação dos outros. Porque os nossos são apenas extensões de nós. É como os vivemos. Neste tempo que estamos a viver, esta parábola contada com a intenção com que Jesus a conta, interroga-nos. Interroga-nos e chama-nos a assumirmos a nossa vida sobre a terra, conscientes de que as nossas opções repercutem na eternidade que encontraremos. E que isto nos chama, nos interroga também de uma maneira muito premente, muito urgente, nestes tempos marcados pela guerra e que serão necessariamente marcados pela pobreza de muitos, porque a crise económica que se anuncia, que já se vive, vai mandar muita gente para a pobreza. Quereremos nós conhecer o nome dos pobres? Ou fechar-nos-emos dentro das nossas casas com os banquetes mais lautos ou menos lautos, consoante as nossas possibilidades, completamente indiferentes à sorte dos outros, ou quando muito lamentando-os, mas sem qualquer compromisso, sem qualquer dádiva, sem qualquer entrega, sem qualquer, a palavra-chave, sem qualquer caridade. Jeremias tem esta afirmação
na leitura que ouvimos, o coração é o que há de mais astucioso e incorrigível. Tenhamos conta disto. O coração, para cada um, o seu próprio coração, é o que há de mais astucioso e incorrigível. Os nossos corações podem induzir-nos em erro, podem enganar-nos sobre nós mesmos, podem inscrever intenções deficientes ou mesmo más intenções na raiz dos nossos gestos. Podem convencer-nos que estamos a viver santamente quando não estamos a viver santamente. Quem pode conhecer o coração? E diz o Senhor, posso eu, penetro os corações, sondo os mais íntimos sentimentos, para retribuir a cada um, segundo o seu caminho, conforme o fruto das suas obras. Este é o tempo das obras. Este é o tempo da ação. Este é o tempo do serviço, do compromisso. Este é o tempo da caridade e da misericórdia. É o tempo da oração, é o tempo da consagração, mas é também o tempo do dom de si mesmo, conscientes de que o que fazemos no tempo configura a forma de eternidade que encontraremos. Irmãos, Jeremias, perseguido pelos seus, é bem a imagem de Jesus na sua paixão. Oremos ao Senhor por quem precisa, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelas igrejas particulares e seus ministros, para que ensinem que os caminhos do mal levam à morte e os caminhos do bem à vida eterna, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelas sociedades e culturas de cada época, para que em todas elas acabe o escândalo de haver pobres que morrem de fome à porta dos ricos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as premissas de guerra que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construírem um mundo novo, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos homens e mulheres do nosso tempo, para que não se esqueçam de que a bênção e a maldição dependem daquilo em que puseram a confiança, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos índios que sofreram injustiças
e pelos negros feitos escravos pela força, para que os seus filhos não façam o mesmo a ninguém, oremos. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Pelos membros desta comunidade, para que não fechem o coração aos que lhe pedem e sejam sempre solidários com quem chora, oremos. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Senhor Jesus, que penetrais os corações e sondais os mais íntimos sentimentos, ensinai-nos a sabedoria que vem do Pai, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor de tuas mãos este sacrifício para a glória para nosso Pai e toda a Santa Igreja. Santificai, Senhor, por este sacrifício a nossa observância quaresmal, de modo que a prática exterior da penitência nos leve à conversão interior do Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais, pela penitência quaresmal, a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Alto
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz,
dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. O Senhor me apontará o caminho da vida. A seu lado viverá na plenitude da alegria. O Senhor me apontará o caminho da vida. A seu lado viverá na plenitude da alegria. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Digo ao Senhor, vós sois o meu Deus, sois o meu único Pai. Para os santos da terra, admiráveis em seu poder, vai todo o meu afeto. O Senhor me apontará o caminho da vida. A seu lado viverá na plenitude da alegria. Senhor, a porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. Couberam-me em partilha terras aprazíveis.
me agrada a minha sorte. O Senhor me apontará o caminho da vida. A seu lado viverá na plenitude da alegria. dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. Felizes os pobres que são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. Oremos. Este santo sacrifício, Senhor, permaneça em todas as nossas ações e se confirme no fruto das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, o Papa Francisco vai consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, em Roma, e vai enviar um representante seu para o fazer também aqui na Capelinha no dia 25 de março. Preparamo-nos para esse ato de consagração, invocando a proteção de Nossa Senhora, pedindo a paz para a Ucrânia, cantando. A vossa proteção
Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tiverdes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Repercutem na eternidade as nossas obras no tempo. E o outro, a salvação do outro, o serviço ao outro, é um modo certo de atravessar o tempo e atingir uma eternidade em que contemplaremos face a face o rosto de Deus. Um bom dia de peregrinação a Fátima para todos vós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.